liberdade, ó Deus, pelo desembaraçar das situações que muitas vezes tem prendido a família, o homem, a mente, o coração do homem, Senhor. Que haja um mover de liberdade nessa manhã, um mover poderoso. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, vem. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem. Levante a sua voz, querido, comece a profetizar isso. Espírito Santo já está nesse lugar, queridos. O Espírito de Deus coopera com as maravilhas daquilo que Jesus quer produzir e fazer nesse lugar, no nosso meio, na sua e na minha vida. Começa a liberar o teu dom profético nesse lugar, querido. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas, em nome de Jesus. Se você profetiza, começa a profetizar. Não, se você ainda não ora em línguas, começa a orar e dizer: Senhor, eu preciso desse revestimento tremendo, poderoso do Teu Espírito em minha vida. Senhor, que não se arraste para as próximas semanas, para os próximos dias, que seja essa manhã, a manhã das maravilhas do Senhor na minha vida, no meio dessa comunidade, em nome de Jesus. Move em nosso meio com liberdade, Senhor. Te damos liberdade, Senhor, toca-nos, fala conosco, sonda o nosso coração, vê se em nós algum caminho mau, ó Deus, mas nós nos rendemos a Ti, falamos: Senhor, cria em nós um coração inabalável, cria em nós um coração puro, cria em nós, Senhor, um coração rendido ao Senhor, rendido ao único que é digno de honra, de glória, louvor e adoração. Ó Deus, nós queremos Te servir, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, nas nações e no Brasil. Ó Deus, usa-nos conforme o Teu querer, porque cremos que grandes coisas o Senhor quer e vai fazer, e nós queremos fazer parte, Senhor, deste mover sobre a terra, sobre as nações. Nós queremos fazer parte, Senhor, de uma história de avivamento, ó Deus, onde o Teu nome é visto e reconhecido, poder, maravilha, milagres. Ó Deus, move mesmo, Senhor, porque cremos que grandes coisas estão por vir, e o melhor do Senhor nós experimentaremos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus poderoso, que age em todo o tempo, que caminha conosco, Deus Emanuel, aquele que vai à frente das nossas batalhas, o general de guerra. Por isso nós nos posicionamos assim, ó Deus, como um exército, ó Deus, que marcha, sabendo que o seu general está à frente, ó Deus, e reconhecendo a direção aonde estamos indo, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Adore ao Senhor com liberdade, Ele está em nosso meio, e Ele Aleluia. é o nosso Deus, digno de louvor e adoração. Aleluia. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijados no Senhor. O que dele vos dará justa medida, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e saberei que o melhor de Deus ainda está por vir.
mostrarei a minha salvação e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus, de Deus. Aleluia. Você crê que o melhor de Deus ainda está por vir? Amém? As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso é. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Escolha o teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Não há misericórdia e bondade me acolhe em tua santidade. A tua glória brilha aqui. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Rei
te quero, quanto mais eu te vejo, Senhor, mais eu te conheço, mais nós queremos nos aproximar de Ti. quanto mais eu te percebo, eu te quero. Mais e mais de Ti, Senhor. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Mais te queremos, mais sede, mais fome de Ti, Senhor. Percebo, eu te quero. Menos de nós e mais de Ti, Senhor. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Diga mais uma vez. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo eu amo. quanto mais eu te conheço, eu te amo. E quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de Ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Deus, que possamos te ver aqui nesse lugar, Deus. Possamos te ver cada vez mais, Deus. E que esse amor que existe dentro de nós, Deus, possa crescer, Deus. Cada dia mais, Deus, para que ansiamos, que venhamos a desejar, a ter intimidade, Deus, e ter essa comunhão contigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que todos os nossos dias, Deus, nós possamos construir e dedicar o nosso tempo, Deus, a sermos mais íntimos do Senhor, Deus. Somente do Senhor, Deus. Que nada possa tomar a nossa atenção, roubar o nosso foco, Deus, mas que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Digno Tu és, Senhor, digno Tu és, Jesus, digno dessa canção, só Tu és, Senhor, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor, digno da minha vida, Tu és, Senhor, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus, digno da minha vida, Tu és, Jesus, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
dessa canção, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Senhor, Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. só Tu, Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus, e eu sou Teu. Eu sou E Teu. o nome sobre todo, nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Jesus, Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, e eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra Quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o E santo és, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos cantar juntos, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. És meu fundamento. Eu dou Confiar
inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Quero ser mais simplesmente eu. Cada vez que me aproximo do Senhor, quero ser igual a Ti. Torna-me mais semelhante a Ti. Não quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quero ser igual a Ti. Torna-me mais semelhante a Ti. Não quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quero ser igual a Ti, Senhor. Torna-me mais semelhante a Ti. Não quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quero ser igual a Ti. Torna-me, Senhor. Torna-me mais semelhante a Ti. Você pode cantar juntos. Não quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, eu quero ser Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quero ser igual a Ti. Jesus. Eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quero ser igual a Ti. Torna-me mais semelhante a Ti. Não quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quero ser igual a Ti, Jesus. Jesus.
Você pode levantar a sua voz nesse momento e dizer palavras de amor ao Senhor, palavras de afeto do seu coração para Ele, algo que esteja no seu íntimo mesmo. Pode ser baixinho, só você e Deus, mas sinto que nesse momento é um momento da gente levantar mesmo as nossas vozes, glorificar ao nome do Senhor, o nome que é sobre todo nome, o nome que é maravilhoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que nos salvou, nosso Pai de amor. Tu és lindo, Senhor, e não há outro como tu. O nome sobre todo nome, Jesus, não há outro igual a ti, Senhor, Jesus. Nos rendemos a ti, Senhor, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo a tua presença, mas nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Purifica as nossas vidas, purifica as nossas mãos, purifica os nossos lábios, o nosso caminhar, mas enche-nos do teu amor, um amor que pode transformar o mundo, um amor que pode transformar vidas, um amor que muda situações, um amor que traz esperança, um amor que lembra as promessas. Oh Deus, nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Por isso nós precisamos, Senhor, torna-nos mais semelhantes a Ti. Que o nosso caminhar seja marcado pelo Teu caminhar em nós. Deus, toma o trono do nosso coração, toma o centro da nossa vida. Deus, reconhecemos que o que mais precisamos nesses dias é entregar a chave e reconhecer o senhorio do Senhor em todas as áreas. Tu és o centro, Tu és o centro. Seja glorificado, seja adorado, seja exaltado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor está no centro. Obrigado pela Tua doce presença aqui, Senhor. Reconhecemos e adoramos o Senhor, o Cordeiro Santo de Deus. Tens liberdade, Espírito Santo, toca-nos. Fala conosco, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, diferente de como entramos. Porque nós sabemos que quando nos reunimos o Teu nome, o Senhor vem, Senhor, e nos entrega um pouco mais. Há sempre uma mesa preparada de um banquete. Oh Deus, e nós queremos nos banquetear contigo, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é quem nos supre, que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é nosso Deus. Receba honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Torna-me mais semelhante a Ti. Quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor,
quero ser igual a ti. Torna-me mais semelhante a ti. Não quero ser mais simplesmente eu. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quero ser igual a ti. Aleluia. Senhor, nós queremos consagrar também os dízimos, as ofertas missionárias. Ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, que tem nos permitido, Senhor, provar do melhor dessa terra, da tua fidelidade em todas as áreas na nossa vida. Consagramos ao Senhor, ó Deus, e nós queremos abençoar a semente, Senhor, das ofertas missionárias na mão da Abuna. Ó Deus, naquele que tem acolhido o imigrante, naquele que tem acolhido aqueles que estão desamparados, estão órfãos. Ó Deus, multiplica essa semente na mão desses homens, Senhor, e eles sejam abençoados, assim como nós temos sido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados. Graças a Deus. Vamos sentar, queridos. Há uma presença tão poderosa do Senhor nesse lugar. Oh, que maravilha. Deus é bom. Aleluia. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Queridos, nós precisamos reforçar uma notícia para vocês. Vem cá, Pedro. Isso, vem para cá. Eu tinha avisado que você seria o pregador dessa manhã, não? Sempre é bom surpreender a igreja com novos pregadores, não é verdade? A gente vai envelhecendo e precisamos ir, né, trazendo sangue novo. Aleluia, amém. Olha aí, santo é um homem de fé. Queridos, dia 24, quinta-feira, Pedro e Natália, mas eu chamei só o Pedro, para o Pedro dar uma palhinha, pelo menos é aquele alerta, né, para vocês não esquecerem. Pedro e Natália têm um encontro conosco. Se você não fez a sua pré-inscrição ou a sua inscrição, faça, lembrando, traga 1 quilo de alimento, tá joia? Venha, né, participe, mas traga 1 quilo de alimento, nós vamos destinar isso aí para um asilo, vai ser muito jóia o resultado. Eu estou empolgadíssimo com aquilo que eu vou ouvir, mas Pedro vai fazer uma chamada aí para a gente. Vamos lá. Você vai também? Fui pego de surpresa aqui, mas está valendo, né? Então, vamos lá. Quinta-feira, agora dia 24, eu e a Nath vai estar dando uma palestrinha aqui. Palestrinha não, contando mais como que a gente vive no mundo de empreendedorismo. A Nath vai dar algumas dicas e eu, na verdade, vou dar um pouco do meu testemunho de como que eu virei um empreendedor. Show. É isso. Maravilha. Valeu, Pedro. Maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Queridos, quando o pouco é tudo, né? Vocês entenderam? Dicas, não falte. Amém, amados? Queridos, nós queremos orar também por uma pessoa, e eu quero fazer isso no finalzinho da reunião. Por isso eu estou alertando ou pedindo para que você não saia no finalzinho do culto. Nós queremos orar pela vida do Joás, né? Alguns anos atrás, Joás desejou fazer o curso, né, na igreja do aeroporto, em Toronto, a Catch the Fire, e ele também havia uma pretensão de fazer uma especialização na área dele. Ele é engenheiro, e a igreja o liberou, nós o abençoamos como pais, liberamos nosso filho, entendendo, Joás foi para o Canadá, dificilmente retornará para cá, né, voltará para o Brasil. Fizemos algumas viagens para lá, né, para revê-lo, essa coisa toda. Não esperávamos, mas veio a pandemia, mudou tudo. Joás retornou, e agora ele está indo para trabalhar, está indo para Dourados, vai trabalhar numa empresa em Dourados. E cada saída, né, cada uma dessas saídas assim, a gente percebe, né,
vai, não volta, né? Na verdade, quando retornarem, vêm para visitar, né? Fica um tempinho e nós esperamos que ele venha alguns finais de semana, quando possível, pelo menos os congressos, as conferências da igreja, ele apareça por aqui. Mas nós queremos despedi-los debaixo da bênção. Queremos orar como igreja, despedindo para que ele seja tremendamente abençoado ali na cidade de Dourados. Amém, queridos? Então, finalzinho da reunião, por favor, não saia correndo. Vamos orar e abençoar esse rapaz. Eu tô olhando aqui, falando, procurando, eu não estou vendo o Joás aqui. Está por aí, né? Maravilha. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Melhorou. Obrigado. Já estou com um retorno bom aqui. Obrigado, Kevin. Queridos, abra comigo a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Tem uma porção interessante das Escrituras. É um desses textos que nós reputamos como textos conhecidos de toda a igreja, né? De sorte que ao mencionarmos esse texto, ao lermos, você fala, poxa, eu li tantas vezes isso aqui, ouvi tantas vezes, isso é muito bom. Vai ser mais fácil para entendermos a palavra nessa manhã. Ok, queridos? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69, eu vou até o 75, o texto diz assim, ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Aleluia, aleluia. Queridos, eu estava esquecendo aqui, o Joás retornou, né? Acabei lembrando de um recado que foi dado recentemente aqui na igreja, salvo engano, a pastora Sandra liberou esse recado, dizendo que alguns ministérios, ou na verdade todos eles, estão com vagas, precisando de pessoas, de voluntários, de gente que tem chamado, gente que tem coração em Deus, e quer se dedicar ao Senhor. Eu vejo que com a saída do Joás, algumas pessoas já estão se apresentando para o Ministério de Louvor, isso é muito bom. Eu já me apresentei também, recusaram, não sei porquê, né? Eu falei, olha, na ausência do Joás, eu posso oferecer a minha voz afinadíssima. Não deu certo, não passei nem, né, naquele momento da audição, não quiseram nem ouvir. Também não entendi, sabe? Mas tudo bem. Que o meu exemplo não desestimule você, né? Tá bom, queridos? Se inscreva, né? Procure os líderes de ministério e vamos acelerados, como diz a Sônia Paula, né? Mas a história da revelação de Deus ao mundo, ela precisa ser entendida, ou ela é melhor compreendida a partir da leitura da vida e do ministério de Jesus, e da vida e do ministério do Espírito Santo. Não tem como compreendermos essa manifestação da revelação de Deus, sem olharmos para a vida e a história de Jesus, aliado, juntamente com a história, a vida e o ministério do Espírito Santo. Amém, graças a Deus, estão comigo. De vez em quando você fala assim, amém, glória a Deus, aleluia, para mim ficar sabendo, eles estão acompanhando. Tudo bem até aí? Jesus veio a esse mundo com um ministério específico de abrir um novo caminho de acesso para que o homem retorne à intimidade, à comunhão com o Pai, o Eterno, o Criador.
Jesus fez essa ponte, né? Ele estabeleceu essa ponte para trazer, para resgatar esse homem que havia se perdido, que estava assim confuso, errante, tateando, buscando, e não conseguia encontrar um caminho. Então Jesus vem para estabelecer esse novo e vivo caminho, através do seu sacrifício, através da obra ali no Calvário, da cruz. Que tremendo, Ele fez isso por você, por mim. Esse novo caminho foi aberto. Hoje temos livre acesso à presença do Pai, sem intermediários. Não precisamos de intermediários para isso. Podemos acessar a presença do Senhor, acessar esse novo e vivo caminho, e de nos deleitarmos na presença do Eterno. Aleluia! E o Espírito Santo, pastor? Queridos, sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos nos manter no caminho. Esse novo e vivo caminho foi aberto, mas o homem, você e eu, nós não conseguiríamos nos estabelecer nesse caminho que foi aberto por Jesus. Com facilidade você e eu pegaríamos um atalho, como muita gente está assim, acessando atalhos, né? Caminhos vicinais, que caminho às vezes que foram estabelecidos à margem do caminho principal, da rota principal. Por um descuido, né? Por uma situação ou outra, eles acabam entrando em estradas vicinais e vão a vida toda. Alguns são despertados em algum momento, graças a Deus por isso, e acabam retornando. Mas o Espírito Santo nos foi dado como ajudador, como aquele que vai nos ensinar a nos manter no caminho, a perseverar no caminho, a crescer no caminho, a avançar, a conquistar, a cruzar a meta, queridos. Sem o Espírito Santo, você e eu não chegaríamos lá. Se nós fôssemos deixados, se a igreja fosse deixada sem o Espírito Santo, nós nos tornaríamos assim, questão de minutos, segundos, talvez um clube esportivo gospel, né? Uma associação recreativa que faz coisas boas, caridade e tantas coisas mais. Mas nós teríamos perdido o melhor, a presença do Eterno. Por isso o Espírito Santo, né? Por isso o Espírito Santo nos foi dado. Jesus diz, é bom que eu vá. Meu Deus, o negócio era bom mesmo, né? O negócio era tão bom a ponto de Jesus falar, é bom que eu vá, porque se eu não for, ele não virá o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, que vem da parte do Pai. Aleluia! E é o Espírito Santo, queridos, na vida da igreja, que assim nos alimenta, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos anima. É o Espírito Santo agindo em nós e através de nós, que nós temos as revelações, que nós crescemos, fala assim comigo, que nós crescemos nas revelações de Deus. É o Espírito Santo que vem estabelecer as marcas de Jesus na vida da igreja. É o Espírito Santo. Sem Ele nós caminharíamos sem marca. Ele vem como que, vou usar essa expressão, não é comum, todos conhecem, Ele vem tatuar-nos. São as marcas, Ele vem colocar marcas fortes na igreja do Senhor, para que ela não erre o caminho. Marcas tremendas, né? Quando olhamos para esse texto, é o texto do interrogatório de Jesus ali no Sinédrio. Os últimos dias, os últimos momentos de Jesus no seu ministério ao público, né, seu ministério terreno. Nós percebemos que Pedro está presente, juntamente com outros discípulos, eles estavam ali. E diz a palavra do Senhor, nesse texto lido, que em algum momento, uma mulher identifica Pedro, que está assentado com os guardas, perto do pátio. Ele está assentado e, logicamente, ele devia estar conversando, porque aquela mulher, quando ouviu Pedro conversando, ela olhou e ela ouviu e ela identificou Pedro, ela relacionou Pedro com Jesus. Por quê? Diz a palavra do Senhor, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Pedro, logicamente, naquele momento da pressão, né, diante daquele cenário todo, ele falou, está enganada, né? Não sei o que dizes. E ele saiu para outro lugar e foi visto por uma outra mulher
que também estava ali, e disse: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou novamente, a ponto de as pessoas disserem para Pedro: Pedro, verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar, diga comigo, o teu modo de falar, o denuncia. O que é que denunciava Pedro? O que é que estabeleceu uma conexão entre Pedro e Jesus? O que foi? Sotaque. O sotaque de Pedro o entregara, né? As pessoas conseguiram fazer um link, estabelecer uma relação entre Jesus e Pedro através do quê? Do modo de falar, o sotaque, o regionalismo da Galileia entregar a Pedro, né? Pedro foi assim denunciado pelo regionalismo, né? Vocês já viram esse negócio? Tem algum corumbaense aqui entre nós ou não? Tem? Só uma? Tem mais alguém? Vocês perceberam como o sotaque do corumbaense denuncia, entrega? Vocês perceberam? Por conta do que? Da influência carioca. Eu acredito, reputo isso, não é possível, eu acredito, vocês podem até me corrigir, eu acredito que é por conta da Marinha, né? Vieram muitos cariocas ali, para aquele lugar, eu acredito, porque quando você ouve o corumbaense falando, você fala: mas você é do Rio? Ele vai falar: não, sou de Corumbá, porque o sotaque denuncia. Você vai falar, ou é do Rio de Janeiro ou é de Corumbá. O sotaque entrega, não é verdade? É um sotaque mais forte, mais carregado, né? Você já conversou com um nordestino, né? Eu tenho muitos na família, sotaque carregado. Alguém da fronteira, eu morei na fronteira há alguns anos, minha família ainda, né, boa parte da família está estabelecida na região da fronteira, Mambai, Ponta Porã, Bela Vista, aquela coisa toda. O sotaque entrega. Quando você é de um lugar assim mais interiorano, então, né, até brincam, né, o pessoal brinca que alguns de nós sul-mato-grossenses falamos assim, porta, né? Porta, é isso? Porta. Por exemplo, quando cheguei no Canadá, o meu inglês texano me denunciou que eu não era dali. Rapidamente eles perceberam: esse cara não é daqui, né? Eles não conseguiam dialogar comigo, e nem eu com eles. Nós falávamos um inglês diferente, né? O sotaque entregava, né? O sotaque de Pedro o denunciou. Queridos, deixa eu perguntar para vocês, o que nos denuncia? O que te denuncia que você é alguém que caminha com Jesus? O que é que você carrega? Quais são as características que você carrega, que rapidamente as pessoas olhariam para você, olhariam para mim e falar assim: é um seguidor de Jesus. Essa mulher é uma mulher que tem intimidade com Jesus. Esse homem aí, pergunto para você, se você pudesse responder assim em 30 segundos, não sendo tão rápido assim, em 1 minuto para essa pessoa que está do seu lado, quais são as características que eu carrego na minha vida, que me apresentam, que são as minhas credenciais de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que caminha com Jesus? Não precisa dizer, mas olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você viu algum? Pergunta para esse amado: você consegue enxergar algum? Eu disse não responda, porque de repente a pessoa está do seu lado pode dar uma resposta diferente, né? Você fala: não, ainda não vi. O tempo fecha, né, amados? Então é melhor, nós estamos antes do almoço, a reunião do almoço, é melhor o tempo não fechar, que tem um almoço aí pela frente. Compreende? Queridos, Pedro só foi denunciado, Pedro só foi evidenciado como um discípulo ou um seguidor de Jesus por conta do modo de falar. Queridos, os nossos jargões e os nossos estereótipos não podem substituir a marca de Jesus em nós.
Nós não podemos substituir as marcas que o Espírito Santo traz nas nossas vidas, que são marcas de Jesus, por conta de jargões que usamos. Não pode. O nosso estereótipo, né, os nossos modelos não podem, queridos, em hipótese nenhuma, substituir as marcas do Espírito na nossa vida. Nós não podemos nos satisfazer, amém? Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu vou falar de um tempo aqui que muitos de vocês nem lembram disso, mas houve um tempo, e eu vi muito isso, né, onde nós vimos uma pessoa saindo, principalmente no domingo, às vezes durante a semana à noite, com uma Bíblia debaixo do braço, e nós olhávamos para aquela pessoa e dizíamos o quê? O que nós falávamos? Essa pessoa é? Essa pessoa é crente. Muitos de vocês já não pegaram essa parte, né? Porque hoje, aonde vai a Bíblia? Era crente. Sim ou não? Naquela época nós dizíamos, e era crente fervoroso. Uau! Se estivesse indo para a igreja então, de paletó e gravata, o que nós diríamos? Paletó, gravata, uma Bíblia debaixo do braço. Homem de Deus, é o pastor da igreja, pentecostal, cheio do Espírito Santo, aleluia, ora em línguas. Passado algum tempo, o Brasil viu, e nós vimos esse negócio, uns jargões que surgiram aí, caiu no nosso colo, muitos de nós adaptamos, né, incorporamos esse jargão. Com muita frequência nós ouvimos aquela expressãozinha assim, está amarrado. Quantos lembram disso, desse período? E quando nós ouvimos alguém falando assim, né, às vezes no ambiente de trabalho, você entra num lugar, né, para comprar alguma coisa, de repente você ouve alguma conversa entre algumas pessoas, e alguém solta, está amarrado. Você diz o quê? O que você pensava? Diz comigo, pensava ou não? Essa pessoa é? Essa pessoa é crente. Por quê? Por conta de um jargão, não é verdade? Eu fico pensando, às vezes, né, os desavisados olhavam aquilo ali, né, e falavam, uau, esse deve ser um crente cheio do Espírito Santo, porque em cada 6 palavras, 10 ele fala, está amarrado. Meu Deus do céu, esse é um homem de Deus para a minha vida, uma mulher de Deus para a minha vida, aleluia, não passa nada, ele amarra tudo. Santo Deus! Queridos, a gente ficava impressionado e geralmente nós nos confundimos com isso, com o uso de jargão. E nós ficamos como que crentes assim ingênuos, acreditando que essas aparências identificavam, relacionavam, era uma marca, era uma característica, até que a mídia mostrou um povo escondendo dinheiro na meia, dando as mãos e orando, agradecendo a Deus. Aí nós começamos a abrir os olhos e falar, opa, tem alguma coisa aí. Até que nós começamos a ver alguns gatunos infiltrados, fazendo algumas coisas. Você falou, mas não carrega as marcas de Jesus, mas tem o estereótipo. Sabe, queridos, existem muitas coisas que não são marcas, são sombras das marcas. E eu acredito firmemente que há um vento de Deus soprando, né, um vento de Deus que tem tocado a nação brasileira, tem tocado a igreja, para levar para longe, para dispersar as sombras, para que as marcas fiquem, queridos. É por isso que muitas coisas têm acontecido, têm vindo à tona, às vezes alguma situação surge e você fica pensando, meu Deus do céu, mas não era uma sombra, não era uma marca, o vento bateu, levou, o que sobrou? Sobrou nada. O Espírito Santo está trabalhando na vida da igreja, o Espírito do Senhor está trabalhando. Sabe qual é a maior marca, a maior evidência de uma marca de Jesus na vida de um seguidor, de um discípulo, de alguém que ama o Senhor? Eu chamo isso aí de transferência de tenda. Transferência de tenda, a melhor e maior marca na vida de um seguidor de Jesus. Transferência de tenda, diga comigo, transferência de tenda.
Deixa eu explicar isso rapidamente para você, né? João capítulo 1 diz que no princípio, abra comigo, né? Hoje nós vamos olhar alguns versículos bíblicos. É bom que você abra, acompanhe, não você vai falar assim, o pastor está inventando. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? E o verbo era Deus. Ele está falando a respeito de Jesus, o verbo, né, encarnado, o verbo Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no versículo 14, João continua nessa revelação do verbo, que é eterno, que sempre esteve com Deus, e ele era Deus, estava na criação, criando todas as coisas. E no versículo 14 ele diz assim: o verbo se fez carne, né? O momento da encarnação do verbo entre nós, deixou a glória que tinha junto ao Pai, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe qual é a grande sacada aqui, queridos, que eu olho esse versículo 14, é que João, ele percebe Jesus, a eternidade de Jesus, se manifestando num momento específico na história do homem, se encarnando, tomando a forma e a figura humana, e tabernaculando entre nós. Ou seja, a tenda da manifestação da bondade, da graça, do amor de Deus, ele se manifestou de uma forma visível e palpável, como uma tenda acolhedora, acessível, de portas abertas, para que o homem o encontre, para que o homem o alcance, para que o homem tenha a experiência do contato, da revelação da grandeza de Deus. Jesus, ele assumiu essa figura e ele tabernaculou entre nós. Diga comigo, entre nós. E qual é a grande marca do Espírito Santo na vida do homem? É a transferência dessa tenda da revelação entre nós para dentro de nós. A partir de que momento? Quando o homem tem um entendimento, quando o homem tem a revelação de que essa tenda, esse caminho está acessível ao coração do Pai, de que é possível esse homem se voltar a Deus, ser acolhido, abraçado, abençoado, fortalecido, salvo, liberto pelo poder de Deus. Esse homem então ele se arrepende de tantas tentativas, vãs tentativas, e ele se volta para Deus através de Jesus. Naquele momento, queridos, sabe o que acontece? E isso eu acho tremendo. O Espírito Santo, ele desloca a tenda da revelação da bondade de Deus entre nós para dentro de nós. Queridos, eu acho isso tremendo, a obra do Espírito Santo na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida daquele que crê. É por isso que o Senhor, a palavra do Senhor diz que a salvação não está longe, né? Ela está acessível. O que é isso, né? É a tenda que está estabelecida entre nós em qualquer lugar, independente de pregação. O Senhor tem se revelado em sonhos, visões, Deus tem se dado a conhecer ao homem. Quando vocês olham a história, né, de tribos inalcançáveis, de lugares que o evangelho, homens ainda não chegaram, você percebe vestígios da presença de Deus, da revelação de Deus, da tenda, da bondade do Senhor, ali no meio daquela civilização que não teve e não tivera contato com o homem. O que é isso? É a tenda entre nós, dizendo: eu estou no meio de vocês, para salvar, para curar e para libertar. E quando esse homem se volta para Deus, queridos, a tenda entre nós vem para dentro de nós. Por isso que Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, olha o que diz o versículo 16, olha que coisa linda, o verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito Santo, diga comigo, e que o Espírito de Deus habita em vós?
De novo, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, João ele tem um entendimento e uma revelação da eternidade de Jesus entre nós. Ele diz o verbo que estava com Deus, ele era Deus. Ele não nasceu naquele momento, né, há 2000 anos atrás, né, e sabemos que não foi exatamente no ano zero, foi bem antes. Entende isso? João está tendo essa revelação de que a eternidade, em um momento específico, ele assumiu a figura humana e ele estabeleceu um endereço fixo entre o homem, entre nós. É por isso que quando Jesus passou certa vez, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, falou: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. O que estava acontecendo ali naquele momento? O que estava acontecendo é que o tabernáculo, ou a tenda da visitação da misericórdia e da bondade de Deus, começou a caminhar entre os homens. E ele passava, e algumas pessoas viam Jesus passando, e os religiosos olhavam: esse daí é apenas um comilão. Alguns falavam: ele é um endemoniado. Se ele é um pecador como qualquer, porque se ele não fosse pecador, ele saberia qual é e quem é a mulher que lhe toca. E o tabernáculo, a tenda da bondade, da visitação de Deus passava entre as pessoas, e elas tinham a possibilidade, queridos, de olhar para essa tenda da bondade e da visitação e tecer comentários, e desejar ou não. É por isso que essa tenda acolhedora de portas abertas tocava pessoas. É por isso que Jesus ia até as pessoas, é por isso que muitas pessoas eram trazidas a Jesus, como aquele homem paralítico, como aquele cego. Pessoas que foram alcançadas porque foram movidas por fé, outras Jesus se aproximou: o que queres que eu te faça? A tenda da bondade e da revelação. Agora, algumas outras pessoas, elas tinham uma sede diferenciada, uma fome diferenciada de Jesus, porque eles olhavam aquela tenda e eles disseram: não é possível, porque essa tenda na vida daquela pessoa, na vida daquela outra, porque aquela foi curada, porque aquela foi batizada, porque aquela, e eu não. Se ele pode, eu também posso. Essa foi uma grande frase que eu ouvi alguns anos atrás, quando nós começávamos uma igreja no interior do nosso estado, quando uma mulher, em uma das nossas reuniões, no interior de uma escola, numa sala, eu fiz um apelo, ela disse: eu quero Jesus na minha vida. E em uma das visitas que fiz durante a semana, ela me mostrou toda a sua casa. Eu falei: eu quase botei fogo na minha casa, de tantos sacrifícios que eu ofereci aqui. Mas o dia que eu te vi pregando e falando a respeito da obra de Jesus, como que Jesus faz e aceita o mais vil pecador, ela disse: se Deus pode fazer isso na história de um pecador, do mais desprezível pecador, Ele pode fazer na minha também. Se Ele pôde aceitar, e Ele está aceitando pessoas assim, Ele pode aceitar e me perdoar também. E essa mulher que via a tenda acessível, a tenda acolhedora de portas abertas, ela diz: eu não quero mais a tenda apenas longe, distante, não, precisa ser uma experiência na minha história, na minha vida. Se Ele cura, se Ele salva, se Ele batiza, se Ele enche com o Espírito Santo, na vida, Ele fez na vida de outras pessoas, Ele pode fazer na minha vida também. Essa é a grande sacada do Espírito Santo hoje, essa é a grande marca, queridos. É por isso que muitas vezes nós passamos, ficamos tateando, observando, olhando, né? Às vezes assim, alguns falam assim: ai, mas que inveja gospel, né? Por que Deus faz na vida de fulano? Sabe por quê? E não na minha? Sabe por quê? É porque essas pessoas entenderam que a tenda não está mais entre nós, está em nós. Essas pessoas compreenderam que a obra de cura, que a obra do poder de Deus, não é apenas para os queridinhos e para as queridinhas do papai. O Senhor não tem queridinhos e queridinhas.
O único que se considerava queridinho e queridinha era João, né? Que se considerava o discípulo amado, o apóstolo amado, mas isso era algo que ele disse a seu próprio respeito. Nem Jesus disse que ele era o cara, o chegado, não. Ele se considerava assim, porque de repente ele entendeu o amor de Deus por ele. E ele chegava diante do Senhor e falou: eu sou o amado do Pai. Qual é a diferença entre pessoas que são curadas e pessoas que não são curadas? A diferença é essa. Algumas que mergulham, que descem fundo, que recebem, que dizem: eu não estou contente em ver essa obra caminhando entre nós, está em nós. Não compreendeis, diz Paulo, que vocês são um santuário do Espírito Santo. Os discípulos, depois do batismo com o Espírito Santo, aquele derramar do Espírito Santo lá em Atos, que foi uma obra tão revolucionária, tão tremenda, tão abençoadora, foi um rebuliço santo naquele lugar, naquela casa, né? Que eles saíram dali para tocar uma geração, para influenciar, para incendiar uma geração, e assim o fizeram. Os fariseus, os religiosos ficaram invejosos pela obra que os discípulos, os apóstolos estavam fazendo, pelas curas que estavam acontecendo. Eles prendiam e diziam assim: se vocês voltarem a falar do nome de Jesus, vocês vão ser presos novamente. Falou: importa obedecer a Deus, antes obedecer a Deus que os homens. Importa obedecer mais a Deus que os homens. E certa vez diz o texto, acho que em Atos 5, creio eu que Atos 5, não tem por que ficar no achômetro também, né, queridos? Estou com a Bíblia aqui, vamos lá, Atos 5, 40 e 41, fala de um desses textos, um desses momentos, onde Pedro e os demais apóstolos foram aprisionados, foram presos pelos membros do Sinédrio. O sumo sacerdote ficou com inveja porque estava havendo uma manifestação tremenda de milagres ali, poder de Deus, era um negócio fantástico. As pessoas traziam, colocavam os enfermos perto da sombra de Pedro e dos demais apóstolos, para que de alguma forma, queridos, a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos. Curas estavam acontecendo, libertação. Lógico que os religiosos ficaram com medo, porque eles viam o relacionamento com Deus, ou a religião, como um meio de ganhar dinheiro, né? Como um negócio, e não como um relacionamento com o Eterno. Pedro e os demais apóstolos viram que não era um negócio, era um relacionamento. A tenda da manifestação e da bondade nunca pode ser vista como um negócio nas nossas vidas, mas como um lugar de cura, de poder, de relacionamento, de crescimento. Simão, mágico, ele olhava para as manifestações e falava: puxa, quanto é que eu tenho que dar, como é que quanto custa esse negócio de botar a mão sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo? A tenda do poder e da visitação para Simão era um negócio, para os apóstolos era um relacionamento com o Eterno. Atos 5, 40 e 41 diz que depois de uma dessas prisões, eles foram açoitados, foram açoitados naquela prisão, para que eles não falassem mais do nome de Jesus. Olha, se vocês não falarem mais, entenda isso, essa surra aqui é apenas o café pequeno daquilo que vai chegar mais tarde para vocês, se voltarem a falar do nome de Jesus. Versículo 41, eles foram soltos, e sabe o que aconteceu depois que eles foram soltos? Olha a marca de Jesus na vida daquele povo. Eles saíram dali como? Tristes, cabisbaixo, acabou para nós, foi o fim do nosso ministério.
alegres, felizes, 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 animados. Por quê? Por quê? Porque foram considerados dignos de receberem afrontas por causa do nome de Jesus. Meu Deus, o que é interessante é que Pedrão estava entre esses que foram açoitados, que levaram uma surra. O mesmo Pedro que antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo, não tinha uma marca, tinha uma sombra de uma marca. Agora ele está ali, sendo açoitado, apanhando. Esse homem, aleluia, esse homem falou, obrigado. Eu não sei se ele levantou a mão, eu estou levantando a mão aqui, de repente você fala assim, será que ele fez isso no texto? O texto não fala isso não, mas eu imagino ele saindo assim, aleluia, glória a Deus, levei uma surra e deram uma pancada aqui, uma varada aqui no... Sou digno, porque agora eles me identificam com as marcas do Cordeiro na minha vida, aleluia. É o Espírito Santo, querido, que traz essas marcas de Jesus, que nos identificam, que de alguma forma nos remete ao testemunho e à obra de Jesus nos nossos dias. E eu quero finalizar pedindo para que você fique em pé. Meu tempo já acabou aqui. E nós queremos ainda orar pelo Joás, mas eu queria lembrar de um texto. E eu não vou pedir para você abrir, mas eu vou ler esse texto muito tremendo, apenas para você guardar como uma referência. Leia em casa, mas 2 Coríntios capítulo 4, Paulo está falando a essa igreja a respeito de algumas situações, e ele está dizendo assim, olha, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ou seja, Paulo está dizendo, vivemos e nesse caminho, e os enfrentamentos poderão nos surpreender, porque em algum momento seremos nessa caminhada, nessa subida, nos embates da vida, nas batalhas, nós seremos confrontados, nós seremos pressionados, algumas situações virão que assim, nos deixarão perplexos. Você vai ficar perplexo, por que disso, como estou enfrentando isso, por que dessa situação, perplexo sim, porém não desanimados, pressionados sim, mas sem perder o ânimo em Deus, porque isso é marca do Espírito Santo. Ele está em casa, e porque Ele está na tenda da visitação em nós, queridos, nós passamos por essas situações, marchamos, avançamos, temos as batalhas, mas caminhamos firmes no Senhor, animados em Deus, prevalecendo. Somos um povo de fé, uma comunidade de fé, homens e mulheres alcançados pela fé em Deus, pela firme esperança que temos em Deus, por isso não desanimamos. Situações vêm, e o mundo olha e fala, meu Deus, como que esse cara resiste, como que essa mulher resiste, passa por tanta coisa, por tanta humilhação. Às vezes somos humilhados, a gente poderia ter um outro culto só para testemunhar a respeito de humilhação, e eu sei que essa palavra não edificaria nenhum, possivelmente no final do meu testemunho de tantas humilhações que já passei, no final você ia falar, vamos orar por esse homem, meu Deus do céu, não está curado. Entende por que a gente não fica falando por isso? Essas situações nos fazem crescer. Você passa por uma situação, você passa por uma perplexidade, tem coisas assim, queridos, que nem o diabo acredita que o povo de Deus faça, mas faz. Nem ele fala, eu não conseguiria conceber uma situação dessa, tão maligna como essa. Acontece. Todos nós estamos num processo de crescimento, e não é o momento de a gente pegar a pedra e ficar assim, não. Carregamos as marcas de Jesus, carregamos todos nós carregamos,
Alguns carregam sombra, como Pedro estava carregando a sombra de uma marca, mas ele ainda passaria por uma experiência com o Espírito Santo, ele cresceria, ele desenvolveria. Entende isso, queridos? É o momento de ser misericordioso, de sermos pacientes. Deus está trabalhando, o Espírito está trabalhando. O importante é, Ele está na casa. E se Ele está na casa, obras maiores virão. Obras maiores virão. Isso é só o começo. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Se vier pedrada, se vier incompreensões, você vai falar: meu Deus do céu, eu estou perplexo dessa situação, diante dessa situação. E você se volta para o Espírito Santo, para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, dá uma sacudida aqui, eu estou precisando de uma sacudida, um óleo novo, derrama um óleo novo, renova as minhas vestes, está rangendo demais, estou fazendo barulho demais. Derrama óleo novo sobre a minha cabeça, e o óleo novo é derramado, e você se anima em Deus. Você fala: meu Deus do céu, nem eu me conheço. Há meia hora atrás eu estava desistindo de tudo, chutando tudo, desanimado, não queria mais nada. 30 minutos depois de um tempo do Espírito Santo, você sai ali rejuvenescido. É aquele, desculpa a expressão, se você não gosta, tenha misericórdia com o pastor. É aquele tereré naquele dia quente. Você toma aquele tereré com o Espírito Santo, tem aquele tete a tete com Ele, e o Espírito Santo te renova, derrama óleo, cura as tuas feridas. As pedras que estavam na tua mão se transformam em flores, e ao invés de você apedrejar, se oferece misericórdia, amor, graça, e fala: continuamos firmes em Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém, igreja do Senhor. Aleluia. Não se desespere se você não consegue ver uma marca forte, visível. Se você ainda está vendo apenas sombra, ou se de repente você fala assim: pastor, não vejo nada. Fica tranquilo. Se Ele está na casa, se você tomou essa iniciativa de não permitir que a tenda apenas se manifeste entre nós, e já acessou a tenda para dentro de você, se arrependendo, se quebrantando, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, a obra está a caminho. Que o Deus eterno te fortaleça e te abençoe. Que o Altíssimo, o Deus de toda glória, amor, graça, que nos renova independente daquilo que somos, fazemos, que nos renova a cada manhã ainda dormindo, que Ele te renove, que o óleo da graça, do poder, das ternas e das eternas consolações venham sobre você, te visitando, te renovando, te animando, trazendo um novo ânimo, uma nova perspectiva de vida, de futuro, queridos, de família, de projetos, de ministério, de chamado, de amor, de ternura. Deus eterno, eu quero abençoar a vida desses amados irmãos em nome de Jesus. Deus eterno, eu nem conseguiria nominar um por um diante do Senhor nesse momento. É possível que faltaria, Senhor, pularia alguns nomes, mas o Senhor conhece todos pelo nome. O Senhor, ó Deus, já os conhecia, já os amava antes mesmo que eles fossem, Senhor Deus, uma substância em formação no ventre de suas mães. Deus eterno, que essa compreensão, esse entendimento venha sobre eles, que uma nova medida de amor seja derramada sobre a vida dessa igreja, sobre as famílias, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa elastecer mesmo, Senhor, as misericórdias do coração desse homem, dessa mulher, ó Deus, e animá-los para que eles continuem caminhando, marchando, vencendo dia após dia no Senhor, firmados no Senhor. Meu Deus, eu te peço, assim oro, assim agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, aleluia. Ainda em pé, eu queria chamar o Joás aqui à frente.
Nós estamos liberando o Joás para Dourados. E é interessante, né, o que a palavra do Senhor diz, que filhos são como flechas na nossa aljava. Não é verdade? E flechas servem para quê? Vou guardar o meu filho, não abro mão. Você perde, você vai inutilizar a eficácia e o propósito das flechas. Filhos crescem, são liberados. Sabe por quê? E isso nós precisamos ser muito eficazes, pais. Precisamos entesourar propósitos do Senhor no coração, na vida dos nossos filhos. Onde quer que forem, o reino do Senhor é estabelecido, é lançado. Uau, uau, o poder de Deus. E você começa a olhar para a vida dos seus filhos, caminham com mais velocidade, né? Com mais celeridade, alcançam coisas que você fala: meu Deus, eu não alcancei, como pode? O poder de Deus é um outro trato. Mas nesse momento, não apenas como pais, mas como igreja, nós queremos lançá-lo à cidade de Dourados, como um dínamos, uma dinamite do Senhor, nos relacionamentos, nos contatos, na empresa onde ele vai trabalhar, em nome de Jesus, amém? Levanta sua mão, por favor, levante suas mãos, aí onde você está, comece a declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele. Pai, nós queremos te dar graças por aquilo que o Senhor fez na vida dele. De fato, Senhor, esse tabernáculo, essa tenda da visitação, um dia estava entre nós, e ele olhou para essa tenda, e ele desejou essa tenda, ele desejou, ó Deus, a alegria, a celebração, o poder, a intimidade, ó Deus, as festas que havia dentro dessa tenda, e ele falou: eu quero isso, e essa tenda então ela transferiu, houve uma transferência tremenda de entre nós para dentro dele, Senhor, e ele carrega, Senhor, a intimidade e os valores do reino, os valores da tenda. Preserva, conserva, ó Deus, e todo bom depósito do Senhor na vida dele, Senhor, se manifeste nessa presente geração, para cura, para liberação do poder do Senhor. Nós abençoamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja nessa manhã, Senhor, está abençoando a vida do Joás, e colocamos nossas mãos sobre ele, e dizemos: tu és o bendito do Senhor, o homem valoroso para tocar essa geração, para ser uma referência, uma influência, uma voz de influência nessa geração. Não te cale, não te cale, o Senhor abrirá a tua boca em lugares novos, em lugares diferentes, e no abrir da tua boca mistérios sairão, graça, misericórdia, bondade do Senhor há de ser destilada, coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, não experimentou, serão liberadas a partir do abrir da sua boca, e no tanger do instrumento, haverá assim esses mistérios da graça e da salvação do Senhor, tocando vidas, curando vidas. Essa é uma parte que o Senhor tem, é uma parte que cabe, que o Senhor lhe cabe, é uma parte que lhe foi conferida como graça e como virtude da parte de Deus. Essa casa te abençoa, que a bênção repouse sobre você, graça, amor e misericórdia. Vá em paz, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém, né, amados? Aleluia. Melhor de Deus. Quantos creem? Eu creio. Uma semana tremenda sobre a vida de cada um de vocês. Um forte abraço. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.
antiga, só.